Galera, estamos aqui com uma pequena ilustração, né, do que é a norma BNT para projetos de pesquisa. Lembrando, não é só uma norma, nós não estar falando da norma que especifica algumas medidas do documento em si. Basicamente vamos estar usando as telas de Word aqui, mas essas configurações estão presentes no OpenOffice, no Google Docs. E vamos ver então como formatar esse arquivo, em qual telinha lá que você pode utilizar. Vamos falar um pouquinho de modelo e template e qual modelos que a gente vai usar no nosso PPC. Bem, esse conteúdo faz parte já da segunda unidade da nossa disciplina, né, que é justamente conhecer essa norma. Eu quero que vocês observem esses dois documentos. É a primeira página de dois arquivos diferentes. Repara que um tem um resumo um pouco diferenciado ali em tamanho, nas margens, tem um texto ali do lado, enquanto que o outro tem o título, o nome do autor e segue o texto. O que define isso? São as normas, certo? Então a gente tem a norma BNT 15287 justamente para nos dar uma direção, uma referência com relação à apresentação de projeto de pesquisa. Todos os projetos de pesquisa estão nesse formato? Do CNPq, da CAPES? Não, não estão. Aqui do estado de Mato Grosso, o FAPEMAT está nesse formato? Não, não estão. Então para que serve? Para ter uma referência. A partir da referência você faz as alterações que você quiser. Como a gente pode ver nessa apresentação de artigo, dessa tela, não segue nenhuma norma BNT esses dois aí. Mas, enfim, segue, né? Já ouviu falar do papel A4? O papel A4 é um nome bem comum, né, para o sulfite nosso hoje. Mas ele por que tem esse 4? Por que não pode ser o A1, A2, o papel principal? Existem muitos tipos de papel, tá? A família A, ela está originada num tamanho padrão e a partir desse tamanho você vai dobrando ele ou cortando ao meio se você quiser. Então você tem o A0, dobra no meio, corta, dá o A1, dobra no meio de novo, corta, dá o A2, dobra no meio e até chegar ao A4. Ou se você dobrar o A4 no meio, dá o A5, que dá uma coisa um pouquinho, tamanho de um envelope assim, dá o A6 e assim por diante. Cartão de visita, esse que você entrega cartão de visita, de apresentação, né, de empresa, é o tamanho A6, salvo engano. Bem, uma vez definido o tamanho do papel, você tem as suas margens. A margem basicamente define a parte útil do seu trabalho, ou do seu papel, né? Você tem a margem superior, esquerda, direita e inferior. Então, basicamente, o que está dentro do pontilhado é justamente a área que você vai poder escrever por seu texto. Por que você precisa de margem? Para você poder colar, grampear. Você escrever até na borda da página, da sua folha, você não vai ter essas liberdades, né? Pessoal, aqueles alunos que escrevem todo o seu papel, você não consegue nem grampear direito. Isso para corrigir tem que desgrampear. Bem, existe a configuração de página. Estou usando aqui uma tela de Word, mas isso também está presente lá no OpenOffice, no Google Docs. Então você define a sua página, se ela vai estar em formato retrato, paisagem. Temos aqui um pouquinho mais de zoom aqui, certo? Esse padrão justamente está aí, 3322 é o da BNT. Como diz essa tela aqui também, um Word de uma versão um pouco mais antiga, que define essas normas da BNT, certo? Tony, eu tenho que lembrar sempre disso. Bom, se a gente pudesse guardar tudo, né? Mas é bom você saber que existe. Tá? Não é qualquer margem, não é qualquer valor nos documentos que você vai apresentar. Bem, o Word, assim como o OpenOffice, Google Docs, ele tem modelos pré-definidos que você pode utilizar. Confesso que eu até hoje não vi o Word ter um modelo ABNT. Se tem, eu não conheço. Mas você pode definir isso, né? Bom, os parágrafos, todo mundo sabe, né? Pode estar alinhado à direita, à esquerda, justificado, centralizado, né? Mas ele tem mais configuração que isso, não é só isso, né? Você tem os recuos. Você tem o recuo da primeira linha, tem o recuo em relação à margem, o recuo da esquerda, o recuo da direita. E você também tem os espaçamentos entre os parágrafos, o espaçamento entre as linhas do parágrafo. Tudo isso está na configuração de parágrafo. Ou seja, você tem os seus recuos, está lá, você tem os espaçamentos. Você pode colocar o tamanho que você quiser, basicamente, mas a ABNT define, né? Espaçamento entre linhas de 1,5, né? No texto corrido não tem recuo, basicamente. E que você configure diversos estilos de parágrafo. E onde você coloca o tamanho da letra, os espaçamentos, os recuos e tudo mais.
Se você for escrever um texto muito grande, isso pode, de certa forma, facilitar. Depois também, isso facilita a criação de sumário. Eu não, confesso que não dá tempo aqui de fazer uma aula de Word com vocês, mas dá para trabalhar bastante essa parte de estilos de parágrafo, certo? Bem, uma vez que a gente deu essa introdução do que dá para formatar num arquivo texto, né? E mais uma vez eu falo, independe se é o Word, se é o OpenOffice, se é o Google Docs, se é o Microsoft, o Office 365 e assim por diante. Todas as configurações dá para ser feitas, né? A norma que rege isso é a BNT 15287, certo? E ela é pequena, tem 8, 10 páginas, bem pequenininha, certo? Dá para ler num tapa. E ela lista alguns elementos que você tem que ter no projeto de pesquisa, onde o seu projeto, propriamente dito, é o que a gente chama de elemento textual, é o seu texto, certo? Antes disso você tem a capa e a contracapa, que ele chama de elementos, a parte externa, né? E você tem os elementos pré-textuais e pós-textuais. Começando aí justamente pelo seu texto, né? Você tem mais uma vez aí o formato A4, as margens da direita e esquerda, e assim por diante, isso que a gente já comentou, né? Os espaçamentos de 1,5 entre linhas, né? Está no item 5. O seu texto, então, vai ser formatado conforme o item 5. Esses basicamente são os elementos textuais, né? Ou seja, o seu projeto em si, a sua parte introdutória, os objetivos, os resultados que você espera alcançar. A parte pré-textual, o que seria? Seria a folha de rosto. É uma capa com mais detalhes, certo? Você pode ter uma lista de ilustração, repara que alguns elementos são opcionais, lista de tabelas, abreviaturas, símbolos e o sumário. Repara, não é índice, é sumário, tá? Aquilo justamente que tem os títulos das sessões e você vai colocando ali em que página eles encontram. Você tem o seu elemento textual, que é o projeto em si, e depois você tem os elementos pós-textuais, onde o elemento obrigatório são as suas referências bibliográficas, certo? Tem que colocar. E existe uma norma BNT específica para referências. E aí você pode pôr o seu glossário, o seu apêndice, seu anexo, ou vários anexos, vários apêndices. E você tem também o índice, certo? Bem, essa tá aí embaixo, tá no link aí para vocês a norma da BNT 15287, a versão que a gente tem aí desde 2011, ela continua vigente. Então, basicamente, de tudo isso que eu falei, eu vou usar tudo? Não. Você pode usar uma coisa chamada template, ou modelo. Alguém, em algum momento da história, pegou um documentozinho do Word, escreveu algumas coisas e falou, ou melhor, formatou esse documento todinho no formato que você tem que escrever. Então, basicamente, é um formulário que você vai apagando e completando com as suas palavras. Então, o IFMT já tem o seu template, já tem o seu modelo de TCC, e nós vamos estar usando ele para o nosso PPC, porque uma vez que você escreve o PPC, você já tem 40, 30, 40, quase 50% do seu TCC, porque a fundamentação teórica é a mesma, né? Então, você já vai dar um tapa muito grande. Então, a gente vai estar usando o mesmo modelo, o mesmo template, e aí a gente vai adiantar bastante nossa parte de TCC. Bem, gente, é isso. Norma BNT para a confecção de projeto de pesquisa. Obrigado, um grande abraço.